Em 2003, a vida de um jovem de 16 anos foi tirada de forma brutal por pessoas que ele um dia havia considerado seus melhores amigos. Conheça hoje o caso Jason Sweeney. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais falação, bora logo pro vídeo. Jason Kill Sweeney nasceu no dia 29 de julho de 1986, em Fishtown, Filadélfia, Pensilvânia. Ele era filho de Paul e Dawn Sweeney e foi criado em uma comunidade irlandesa-americana considerada até um pouco antiquada. Ele morava junto de seus pais e sua irmã mais nova, Melissa. Durante a sua adolescência, ele era visto como um jovem tranquilo, muito bondoso, trabalhava com seu pai com construção e adorava o que fazia. Se ele visse alguém sofrendo bullying ou qualquer tipo de preconceito, ele intervia. Na 10ª série, ele abandonou a escola para se concentrar 100% no trabalho com seu pai e se interessava principalmente por carpintaria. Segundo sua família, ele sempre foi muito amoroso, muito responsável e tinha planos para o seu futuro, como, por exemplo, ingressar na Marinha aos 17 anos. E quando estava próximo a completar, ele conseguiu passar para a escola militar Valley Forge, então estava muito feliz que tudo estava dando certo. Seu melhor amigo se chamava Edward Batsik e era conhecido como Ed. Próximo ao seu aniversário de 16 anos, o Jason disse para sua mãe que não se sentia mais confortável com um amigo por perto. Isso porque ele parecia estar seguindo o caminho errado. O Edward sempre foi um jovem muito bom, assim como Jason, e aos poucos estava se tornando muito agressivo e imprudente. Os seus pais ainda mandaram ele se afastar e encerrar essa amizade, mas mesmo que ele não se sentisse confortável, ele não encerrou a amizade com o jovem. Naquela época, ele disse à sua mãe que tinha começado um relacionamento com Justina Morley, de 15 anos, e que estava muito entusiasmado e queria apresentá-la à garota. A Justina era uma adolescente considerada rebelde pelos seus pais. Aos 10 anos, ela começou a fumar maconha e mudou drasticamente. Em 2002, ela foi hospitalizada por tentativa de suicídio e ela tinha o hábito de se automutilar. Ela chegou a ser internada para tratamento após ser encontrada com ferimentos em suas pernas, pulsos e joelhos, além de também ter encontrado um poema de teor obscuro em seu quarto. E ela só saiu do hospital porque disse à sua mãe que se não fosse tirada de lá, ela acabaria com a sua vida. Na 8ª série, ela foi expulsa da escola depois de ter repetido de ano e foi nessa época que conheceu o Jason, que até então não sabia desse outro lado. O Jason também tinha uma amizade com 2 irmãos, chamados Nicholas e Dominic Coia. Porém, recentemente a amizade entre eles estava estremecida, eles já não conversavam mais como antes, também pelo fato dos irmãos terem ido para um caminho diferente. Para piorar toda a situação, a Justina estava tendo relações sexuais com o Edward, com o Nicholas e com o Dominic. No dia 30 de maio de 2003, a Justina marcou um encontro com o Jason com o intuito de fazerem sexo, e o levou para uma área remota chamada The Trails, perto do rio Delaware. Quando chegaram no local, antes que o casal pudesse iniciar qualquer ato sexual, o Jason percebeu que eles não estavam sozinhos. Os irmãos Nicholas e Dominic e o seu até então melhor amigo Edward estavam no mesmo local. O próprio Edward iniciou então um ataque com martelo, machadinha e pedras, e eles começaram a esmurrar o Jason, principalmente na cabeça e no seu rosto. O Jason implorou pela sua vida, mas mesmo assim eles não pararam. É dito que o Jason implorou ao Edward, dizendo que estava sangrando, e mesmo assim, mesmo depois que ele ficou inconsciente, o Edward não parou de atacá-lo a machadadas. E esses golpes continuaram até que todos os ossos de seu rosto estivessem quebrados. O golpe final foi com uma pedrada na lateral de sua cabeça, e o único osso intacto foi amassando o lado esquerdo do rosto. Depois do crime, os 4 roubaram cerca de $500 que estavam com Jason, deram um abraço coletivo,
Dividiram o dinheiro entre eles, comprando drogas como heroína, maconha e remédios, e festejaram a noite inteira. Não demorou muito para que o corpo do Jason fosse encontrado, e ele só foi reconhecido por uma cicatriz que tinha em sua mão. E claro, também não demorou para que os criminosos fossem encontrados e levados para a delegacia. Aos poucos, todos começaram a falar e confessar todo o crime. O Dominic disse que o grupo já vinha planejando todo o crime após terem ouvido a música Helter Skelter dos Beatles quase 40 vezes em looping, e usaram Justina como isca para atraí-lo. Lembrando que a música Helter Skelter é atrelada ao crime do culto de Charles Manson contra a atriz Sharon Tate. Toda a Filadélfia ficou completamente chocada com o crime e a brutalidade de como tudo aconteceu. Mesmo sendo um local onde o crime é predominante, ser um caso onde pessoas que cresceram junto com a vítima organizar um ato tão violento era absurdo demais. E principalmente que, mesmo sendo viciados em drogas, a motivação do crime era justamente pelo Jason estar seguindo sua vida sem eles, sem ter se misturado e sendo cada vez mais gentil e uma ótima pessoa, ao contrário deles. Além disso, o Jason tinha uma base, uma família, e nenhum deles tinha isso. O Dominic confessou ao detetive que durante o crime eles estavam todos sóbrios e sãos de tudo que estavam fazendo. E ele mesmo entendia como tudo aquilo era doentio e insensível. Depois de todas as informações e investigações, o Dominic, o Nicholas e o Edward foram acusados de homicídio em primeiro grau, conspiração, roubo e posse de instrumentos de crime. O Dominic só não recebeu pena de morte porque faltava 14 dias para ele completar 18 anos. Os seus advogados tentaram alegar que eles eram viciados em drogas e que não tinham intenção de matar, e tentaram argumentar também que a Justine teria sido a verdadeira culpada de tudo isso e que teria sido ela que levou os jovens a cometer o assassinato. Já que em uma carta para o Dominic, ela dizia bem claramente que ela era manipuladora, que gostava disso e que era uma cadela de sangue frio, adoradora da morte, que sobrevive se alimentando dos fracos e solitários. Nessa carta ela ainda diz: "Sou culpada, mas não me sinto culpada de nada. Ainda gosto dos meus flashbacks, eles me dão conforto." Perguntada sobre essa carta, a Justine respondeu dizendo que sentia sim remorso pela morte do Jason e que só escreveu isso como uma forma de aceitação. Então, após 2 anos, em maio de 2005, foi então o julgamento. Os irmãos Dominic e Nicholas e Edward foram condenados à prisão perpétua sem liberdade condicional. No julgamento, o Paul, pai de Jason, se dirigiu até o Dominic dizendo: "Olhe para mim. Eu sei que você acha que tem olhos malignos, mas os meus ficarão olhando para você todas as noites pelo resto de sua vida." E quando perguntado se ele gostaria de falar algo, de ter alguma resposta, ele disse: "Nunca pensei que tivesse mal olhado, mas fora isso, eu tô bem." Com o tempo, algumas leis do país acabaram mudando, e como os crimes foram cometidos quando eles eram menores de idade, o caso foi novamente julgado em 2015. Porém, a sentença foi mantida. A defesa da Justina explicou sobre as suas tentativas de suicídio, sua depressão e abuso de drogas e como a sua vida já era bem conturbada desde os seus 10 anos, alegando que ela não era uma pessoa sã. E em um acordo com o juiz, ela foi julgada como adulta, se declarou como culpada em 3º grau em troca de seu testemunho contra os outros réus. A Justine foi condenada de 17 anos e meio a 35 anos de prisão, mas foi libertada em dezembro de 2020 e segue em liberdade condicional. Como eu disse, o caso chamou muita atenção, principalmente na mídia, sendo palco também para um episódio de CSI, uma história em quadrinhos, e episódios de outras séries como Investigation Discovery. O Dominic Coia fez um livro em 2013 chamado Juvenil Biológico, onde ele mostra completo remorso e pede finalmente perdão aos familiares. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro das notificações. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!